E o sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta ajuda no manejo integrado de ervas daninhas em pastagens. E sobre este assunto, meu colega Fabiano Reis conversou com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Dr. Alexandre Magno, durante o Congresso Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas. Confira. E o Canal do Boi destaca agora, durante o Congresso Brasileiro das Plantas Daninhas, que acontece no Rio de Janeiro, um assunto muito especial, a integração lavoura-pecuária-floresta em pequenas propriedades. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o pesquisador, Dr. Alexandre Magno Brighenti dos Santos. Doutor Alexandre, é um assunto bastante interessante porque quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, muita gente pensa em propriedades médias, propriedades maiores, mas é algo que pode ser aplicado e aplicado inclusive em áreas de produção leiteira. Como é que isso funciona? Boa tarde. Boa tarde. Bom, é uma satisfação estar falando para vocês aqui sobre um sistema que veio para ficar. E esse sistema ele se adequa tanto para grandes áreas como para pequenos produtores também. E nós estamos aqui numa região próxima aqui ao estado do Rio de Janeiro, que é a região de Minas Gerais, que é uma bacia leiteira. E praticamente a produção de leite vem de pequena propriedade. E o sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ele se adequa muito bem a esses pequenos produtores. Então, áreas pequenas, aí de 30, 40, até 50 hectares, esses produtores têm implantado o sistema, né? Você tem colocado aí um componente florestal, que antes não havia, um componente arbóreo, normalmente é o eucalipto, espaçado aí entre 40 e 50 metros, e entre as faixas de árvores, esse produtor planta culturas produtoras de grão, principalmente o milho, fornecendo aí silagem para esse gado, e junto com o milho ele tem colocado a espécie forrageira, uma braquiária ou às vezes um pânico no meio, para então, colhendo esse milho, ficar com uma pastagem aí, principalmente na entre-safra, que é a época de escassez de forragem na região. Com um sistema implementado desse, principalmente para o gado leiteiro, você tem, além da proteção de solo, você tem outros subprodutos criados na propriedade, mas você também tem um aumento de produtividade leiteira dentro da fazenda? Sim, porque você passa a intensificar mais a propriedade, você tem silagem, né, forragem de qualidade, você tem um acompanhamento aí técnico que vai te dar uma condição de adubação, de manejo dos animais nessa condição, e além disso você tem às vezes uma vulnerabilidade do mercado, às vezes uma situação que o grão não está muito favorável no mercado, mas o leite sim, ou às vezes algum desses não estando favorável, a madeira, né, está favorável no momento. Então você diversificando a área, você fica menos vulnerável a essas instabilidades no mercado. E com isso você, além de ter todas essas vantagens, você tem proteção de solo, você tem aí toda uma cobertura para evitar erosão e degradação de pastagens nessas condições aí. Doutor, para encerrar, para o produtor de leite que tem uma propriedade com essas características, ou produtores diversos que querem fazer essa integração, qual que é o primeiro passo, qual que é a primeira orientação que ele tem que tomar? Olha, primeiro passo é ele ter aquela disponibilidade, aquela vontade em fazer bem feito. E para fazer bem feito, ele tem que procurar informação, ele tem que procurar recomendações técnicas para isso. Então, o primeiro passo é procurar as empresas de assistência técnica na região deles. Na nossa, lá nós temos a Emater, que presta um grande trabalho nesse sentido, e procurar as empresas de pesquisa que vão fornecer o subsídio para que ele use na propriedade, né? As informações técnicas são produzidas pelas empresas de pesquisa, como a universidade, como a Embrapa, por exemplo, e a Emater, acompanhando esse agricultor, ele vai instalar um sistema desse e a partir daí caminhar pelas próprias pernas. Tá certo, doutor Alexandre, obrigado pela entrevista aqui no Canal do Boi. Muito obrigado, um abraço para vocês e bom trabalho. Tá certo? Um assunto muito interessante, integração lavoura-pecuária, principalmente implementado em propriedades com essa característica, e falando um pouco mais específico para a pecuária leiteira do Brasil.